Voltamos, estamos de novo aí. Vão ser 2 vídeos dessa aula, porque ela é muito importante. Então, falávamos sobre a nossa função, né? Igrejas e a imagem de Cristo. Igrejas diversificadas. Existe a Igreja Universal, que é a igreja de todos os santos em todo o mundo, que confessam Jesus Cristo. Existe, como nós aqui reunidos, a Igreja Local, que é um número reduzido de adoradores, discípulos, mas a função é a mesma, seja na ideia, né, mundial, universal, seja na ideia local. O projeto nosso de igreja é nos conformarmos à imagem e semelhança de Cristo. Amém? Continuemos a leitura. Então Sara vai passar agora o bastão aí para Sara, em Mateus 16, 18. Em Mateus 16, 18, temos o aspecto universal da igreja. Todos os cristãos de todos os lugares e de todas as eras são a igreja universal. Em Mateus 18, 17, temos o aspecto local. Apenas cortando aí, Sara. Essa igreja universal não é do Edir Macedo, ok? Vocês tirarem, não se assustem. Não é a igreja do Edir Macedo. Amém? É a igreja universal de Jesus Cristo. Essa não tem dono. O dono é o Senhor Jesus. Continua a leitura aí, Sara. Temos o aspecto local. Quando é dito, dize-o à igreja. O Senhor Jesus se refere a uma igreja na cidade, a reunião de todos os cristãos daquela localidade. A igreja não tem nome especial, não há tipos de igreja, portanto ela não deve ser denominada, nem se deve dar nome à igreja, pois isso não está de acordo com a revelação bíblica. Por ser única, ela tem uma expressão em cada cidade, mas as igrejas nas diferentes cidades não diferem em natureza. Antes, aos olhos de Deus, são todas candelabros de ouro. Apocalipse 1:20. Até então. Sabe, Sara, é o seguinte. Você viu uma palavra aqui, ouviu? Ou vocês ouviram, a Sara leu? Revelação. A igreja, ela começa por revelação. Mateus 16, 17. Mateus 16, 17. Pode ler aí. Pedro, tu és Pedro, não foi nem carne e nem sangue que tu revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Igreja é revelação. Bom, essa igreja revelação, que tem como fundamento Jesus Cristo, absoluto Senhor dela, que é inamovível, que tem a doutrina dos apóstolos e profetas do Novo Testamento, essa igreja que se conforma à imagem de Cristo, ela também tem um aspecto universal e local, essa igreja, como leu a Sara. 4.1. Universal, são todos em todos os locais. São todos em todos os locais. São todos nós em todos os locais. Eu estou aqui, eu sou igreja. Se eu for para o Brasil, lá eu sou igreja. Onde eu esteja, eu sou igreja. O problema é estar igreja. Eu posso estar igreja aqui e não ser igreja. Que negócio que eu falei para vocês. Nós temos que saber essa questão aí. Então, o que acontece? Como a doutrina que a igreja recebia, ela era oral, os primeiros escritos do Novo Testamento acontecem nos anos 50, depois de Cristo, através de Paulo, principalmente Paulo, que escreveu, eu acredito que ele escreveu 14 epístolas, porque eu creio que Paulo escreveu a epístola aos Hebreus, eu acredito que foi ele. Eu tenho esse direito de acreditar, eu acredito. Vou afirmar aqui, mas sou muito tendencioso a pensar que foi Paulo. O João escreveu, Lucas escreveu, Mateus escreveu, Marcos escreveu, e temos aí Judas, Tiago, enfim, são 27 livros do Novo Testamento. Toda essa cristalização do Novo Testamento escrita, todos os escritos do Novo Testamento são uma cristalização de tudo que eles já sabiam, que eles tinham consciência, passaram para letra, para cartas, para epístolas, mas aquilo já estava cristalizado como revelação de Deus. Amém? E eles ensinavam oralmente nas igrejas. O que acontece nas cartas, Paulo relembra, pode ver, Paulo relembra vocês do que eu falei, e pode ver que as cartas, na verdade, são cristalização daquilo que já estava diluído na igreja.
Em casa, eu recebi lá no Brasil, veio do Brasil para mim. Quem que trouxe? Foi eu que trouxe? O mel? Foi eu que trouxe o mel? Foi eu que trouxe mel. Hã? Foi o Vitor, meu filho. Meu filho veio do Brasil e uma missionária coreana, muito amiga minha, ela tem um apiário lá, ela mandou para mim mel. O mel, né, ele vem diluído, ela vem aquele creme, mas agora ele está cristalizado. Interessante, ele cristaliza, ele fica que nem um açúcar, cristalizou por causa do frio, não deixou de ser mel. A questão é que aquilo que foi diluído se cristalizou. É mais ou menos assim a igreja é desse mel que estava sendo depositado no coração dos irmãos, e aí os apóstolos, os escritos, cristalizaram ele, deixaram firme, fundamentaram. É tão simples, irmãos, tão simples. Basta a gente ter um pouquinho assim, falei do pano do fundo, ter uma ideia global. Paulo não aparecia com o Novo Testamento, nem tinha. Ele aparecia com ele era carta viva, Pedro era carta viva, os discípulos eram cartas vivas, os profetas eram cartas vivas, e quando abriu a boca para profetizar, o pessoal ficava, orelhinha em pé, porque olha, vai falar o Ágabo aí, quando o Ágabo falava, lembra o Ágabo quando falou para Paulo, vão te prender, pegou uma cinta e amarrou Paulo, e o que aconteceu? Ipsis literis, aconteceu aquilo que saiu da boca. Então, a igreja, ela tem seu aspecto universal, tem seu aspecto local, mas tudo é expressão do corpo de Cristo. Amém? E é revelação. 4.3. Ambos aspectos expressam a identidade dos discípulos. João 17, 21. João 17, 21. Ambos os aspectos expressam a identidade dos discípulos. Somos igreja. Não é isso que Jesus orou? Em João 17, 21. Pai, eu oro para que eles sejam um em mim, como tu és em mim, que eles sejam um em mim, como tu és em mim, eu sou em ti, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia. Como é que está isso na sua versão? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Aleluia. Coisa maravilhosa, né? Não tem segredo. O resto é dogma, doutrina. O resto é livro escrito aí, tentar explicar. E aí a gente vai, as vertentes são variadas, vai variar, mas o negócio de nível compêndios e compêndios e compêndios. E vamos escrever, e vamos falar. Nada errado, isso é necessário. Porque é inesgotável o tema igreja, é inesgotável o tema Jesus, é inesgotável o tema Jesus como fundamento da igreja. Continuemos agora a leitura. E agora, esposa, leia no seu vernáculo, aí no seu livro, dando o encerramento. Esperemos, como dizem lá os irmãos, aqueles irmãos mais antigos, com chave de ouro. Vamos terminar nosso conclave essa noite. Amém? Leia, esposa. De acordo com a revelação bíblica, ela pode levar o nome da cidade em que está, como, por exemplo, a igreja que está em Corinto, ou a igreja em Jerusalém, e as 7 igrejas na província da Ásia. Tudo o que foge do propósito original de Deus o desagrada e não edifica o corpo de Cristo. Dessa forma, não há motivo para o homem criar novas doutrinas, baseadas em ensinamentos próprios. Deus não se agradou da oferta de Caim, embora, aos olhos do mundo, nada havia de errado com ela. Deus se agradou da oferta de Abel, porque era de acordo com a sua vontade. Assim, devemos estar unicamente fundamentados no Senhor. Ele é a pedra angular, o fundamento da igreja. Amém. E como já leu a Sara, leu a esposa, a igreja é a sua natureza. Nós já falamos sobre isso. Quando João, no primeiro capítulo do Apocalipse, ele vê a igreja, qual foi a visão que ele teve? Um candelabro de ouro. Já falamos sobre isso. Também não é o tema, nos aprofundarmos a questão dessa analogia do candelabro. Mas a natureza da igreja é ouro. Não é latão, não é bronze, não é prata, é ouro. Comparado ao candelabro de ouro. Ouro, o que é, esposa? Ouro é a natureza? Ouro é a natureza
da sua pureza. O ouro é a natureza, é a pureza da igreja, é puro, é depurado, é ouro. E o ouro você sabe que tem que extrair. O ouro você encontra na superfície, madeira, ferro, palha, você encontra. Mas o ouro você tem que garimpar para encontrar. Por isso que a Bíblia menciona no Evangelho, Jesus falando sobre, né, a pérola de grande valor, a dracma perdida. Nós também somos edificados com muito valor. Terceiro, dela flui Natureza, ouro, função, iluminar, falar, ação. Então, o candelabro faz o quê? O candelabro é de ouro, é a natureza dele. Qual a função do candelabro? Luz, iluminar. E o que saía do meio do candelabro? Uma voz. Jesus Cristo. A ação da igreja é comunicar. Jesus que fala na igreja. Amém, amado? Quando o autor fala sobre igrejas locais aqui, dos nomes da cidade, é uma opinião deles aqui do livro. Eu respeito, é uma coisa bonita que eles têm. Eles não têm placa, esse pessoal que escreve esse livro aqui não tem placa de igreja. Ele chama igreja, mas é novo. Isso já nasceu antes no meu coração.